de garrafas da mina comprava livros e, enfim, esse ano eu visitei Paris e pela segunda vez, da primeira vez eu não tinha conseguido visitar Shakespeare & Company, que é a livraria que aparece no filme do Woody Allen, que é a livraria que todo mundo que ama livros sabe que existe em Paris, que tem toda uma história por trás, que ficou fechada, várias histórias foram contadas. E aí a Intrínseca trouxe para o Brasil este livro aqui, A Livreira de Paris, que foi escrito pela Carrie Marrer, é uma americana, mas estadunidense. E eu tô encantada com o livro. E aí eu tô lendo e eu vou contando um pouquinho pra vocês. Eu vou fazer um formato meio vlogzinho, mas eu vou terminar hoje porque eu já li várias partes, tá? Primeiro eu quero dizer aqui, gente, estar na livraria, entrar na livraria é muito emocionante. Primeiro tinham falado pra mim, Rafa, tem uma fila imensa, chega cedo. No dia que eu cheguei, não tinha fila, eu entrei direto. Mas não pode tirar foto, não pode nem atender celular lá dentro. Então, eu vou deixar o vídeo aqui no final do dia, né, que eu, tenho foto na porta, as coisas que eu comprei lá e tal, foi em maio. E, cara, eu tô impressionada com essa história. E, assim, eu nem li tudo ainda, mas eu pretendo ler hoje. Eu tirei o dia aqui pra finalizar essa história com vocês. Eu já tinha lido um pouco. Então, primeiro eu vou começar falando sobre quem é a Sylvia Beach, que foi a moça que criou, né, que abriu essa livraria. Ela é uma americana. Então, você imagina uma mulher que veio lá dos Estados Unidos nos anos de 1919, né, na Paris de 1919, e abre uma livraria chamada Shakespeare & Company, o grande sonho da vida dela. E a história dela, gente, é toda muito interessante, porque, olha aqui, o primeiro capítulo, olha o que ela vai dizer. Era difícil não sentir que Paris era o lugar. Sylvia tentava voltar havia 15 anos desde que a família Beach morou lá. Na época, Sylvester, seu pai, era pastor da igreja americana no Quarter Latin. E ela era uma adolescente romântica que não se cansava de Balzac ou de Cassoulet. O que ela mais lembrava daquela época, que levou no coração quando a família precisou voltar para os Estados Unidos, era a sensação de que a capital francesa era mais iluminada do que qualquer outra cidade de que estivera ou estaria algum dia. Não eram só os lampiões a gás tremeluzentes que clareavam as ruas após anoitecer, ou aquela inevitável pedra branca reluzente com a qual grande parte da cidade fora construída. Era o esplendor da vida borbulhando em cada chafariz, cada encontro de estudantes, cada apresentação de fantoches no Jardim de Luxemburgo e cada ópera no Teatro Odeon. Ela retorna, e quando ela retorna, ela se aproxima muito numa livraria de um casal de mulheres que é dono da livraria, que inclusive uma das mulheres tem aqui, ó, é a Adrienne Monnier, e já abre aqui o primeiro capítulo, gente, ó, escrito assim, parte 1, 1917 e 1920. As pessoas famosas não nasceram assim, sempre se começa sendo desconhecido. Só que ela vai se apaixonar por uma delas e ela vai ficar, ela mora com a irmã, ela divide um apartamento com a irmã, ela vai voltar para Paris e ela costuma frequentar muito a livraria. E ela tem um francês sem sotaque, mas ela fica surpresa porque essa mulher reconhece ela como não sendo uma francesa, e ela fica meio incomodada com isso. Só que conforme ela se aproxima do local, ela percebe que ela tá ali todos os dias e tal, e ela percebe que ela tá se apaixonando, né? E ela chega a pensar em perguntar se as duas querem fazer uma homenagem a Troar, porque, né, ou seja, fazer ali um trisal, porque ela tá se apaixonando por aquela mulher. Então ela acredita que a forma melhor é se afastar. O que ela faz então, gente, olha só, tô contando só algumas coisas, tá, aqui pra vocês. Ela vai até a Cruz Vermelha e ela é isso que ela foi, pra qual país que ela foi, ó, quer ver? Ela sabia que deveria deixar Paris, pelo bem de seu coração, mas ainda não estava pronta para abandonar totalmente a Europa e começar a trabalhar em sua livraria em Nova York. Ela tinha esse sonho. Então, quando viu o cartaz do escritório da Cruz Vermelha convocando voluntários na Sérvia, a empolgação lhe tomou conta. Silvia nunca tinha ido a Belgrado e queria ajudar no esforço de guerra. O chamado para servir é tão nobre quanto o chamado de Deus, sempre dizia seu pai, e ele já havia ajudado antes, em 1916, quando se voluntariou para auxiliar os agricultores a cultivar o solo no interior da França. Não há nada como fazer curativos ou dirigir uma ambulância. Assim, no final de 1918, lá estava ela de calças caque a quase 2.000 quilômetros a leste de Paris, com a mochila cheia de canecas de lata e alguns itens preciosos, entre eles um retrato do artista quando jovem de Joyce, que ela vinha sentindo vontade de reler. Tudo dela, gente, envolve livro, e a gente vai se conectando com a história dela de uma maneira, assim, nossa, é incrível.
Eu tô adorando essa personagem, mas eu vou conversar com vocês daqui a pouco mais um pouquinho sobre esse livro, enquanto eu leio mais um pouquinho aqui pra dividir com vocês. Vamos no formato meio de vlogzinho. Gente, eu tô igual o boletim de extra, plantão. Tô chocada aqui, ó. Então, a Sylvia, né, que é a nossa protagonista, que abriu, Sylvia Beach, ela era apaixonada pela Adrienne, que era casal com a Suzanne. Ela fica um tempo fora, quando ela retorna, a Suzanne morreu. E aí ela acha que aquilo tudo é um chamado. E aí ela vai viver o romance dela, né? Primeiro ela vai dar o tempo do luto, né, da mulher que ela ama, e depois elas vão formar um casal. E aí vem a ideia que vem na cabeça dela, tipo, cara, eu me sinto tão bem em Paris, por que que aqui tem muito turista e tal, por que que eu não abro uma livraria com livros em inglês dentro de Paris? Porque ela queria abrir uma livraria com livros franceses em Nova York. E ela pensa, aí eu posso ficar aqui com o amor da minha vida e posso ganhar um dinheiro e posso realizar meu sonho, que é abrir a livraria. Gente, muito legal. Silvia se impressionava com o fato de Adrienne ser 5 anos mais nova do que ela. Não importava o que ela dissesse sobre as escadas, Adrienne tinha energia ilimitada e coragem, bravura. Pelo amor de Deus, ela abriu uma livraria no 2º ano de uma guerra mundial e manteve aberta até o fim, aos 23 anos. Cada vez mais, Silvia tinha a sensação de que a amizade dela se transformaria em algo mais. Estaria ela imaginando ou suas mãos se tocavam com mais frequência ultimamente. Adrienne chegou mesmo a se sentar mais perto dela no sofá na outra noite. Ela afastou esses pensamentos e sentimentos. Tenha paciência, ainda está de luto. Mas a névoa deixada pela morte de Suzanne estava se dissipando. A lembrança da ex-parceira de Adrienne se tornara como a de um santo padroeiro a cujos gostos e ideias elas se referiam. E muitas vezes reproduziam com reverência. Gente, elas falam de tanta coisa legal. Eu tô amando. É isso, é sobre isso. Já volto. Gente, bora que já aconteceu muita coisa. Tô com uma crise de alergia que tô parecendo aquela hiena do nariz vermelho. Cara, ela abre a livraria em 1919. Em 21 ela troca de lugar, o espaço. E começam a entrar ali muitas pessoas. Inclusive, o irlandês que escreveu Ulisses, James Joyce, que ela chama de Joyce o tempo inteiro. E parece que a gente tá falando de uma mulher, né? Porque Joyce pra gente é nome de mulher. Mas enfim, se for o nome mesmo é Joyce. E ele entra ali e, na verdade, ela é muito inquietante. A gente sente assim que ela tem uma vontade dentro dela muito grande de mexer com o que não é permitido. Ulisses foi um livro que foi proibido de publicação nos Estados Unidos, foi tirado de circulação porque era considerado extremamente obsceno. Aqui no Brasil ele é publicado pela Companhia das Letras. Acontece que a Sylvia, vendo tudo isso, ela quer publicar de qualquer maneira lá na França, e ela consegue. Só que com o sucesso todo começam, né? E o James Joyce, ele fazia ali da livraria dele tipo um escritório. Então aquele local que ele ia era um escritório para ele. E ali também entra o Fitzgerald, entram vários outros, né? Ernest Hemingway. Começa a entrar vários outros autores que são muito famosos. E ela começa a ser, então, ali um ponto de encontro de criadores. E ali também, às vezes, as pessoas escreviam ali dentro. Então tem toda essa história por trás. Pra minha surpresa, eu não sabia disso, a livraria que eu visitei não é a mesma que é contada aqui. Ela ficou, durante a ocupação nazista, ela teve que ser fechada em 41. E aí ela é fechada e foi aberta só anos depois em outro endereço. Ou seja, ela teve 3 endereços. Mas ela tem autorização de utilizar esse nome. Eu tava até tentando ver aqui se ela conta quem é o novo dono. Mas enfim, não tem isso. Eu procurei aqui na internet também, né, pra complementar aqui, porque eu sou curiosa. Ó. Diz assim também, ó. Sylvia Beach, abriu a primeira Shakespeare com o número 8 da rua Dupuytren em 1919, foi o que eu falei. A loja funcionava como biblioteca de emprestar livros e como livraria. Em 21, a loja se mudou para um endereço maior no número 12, na rua Odeon, onde permaneceu até 1941. Durante esse período, a loja foi o centro da cultura literária anglo-estadunidense e do modernismo na cidade. Ela costumava visitar muito Londres também para trazer livros novos, era mais próximo, né? Então, assim, tem várias viagens dela a Londres aqui também narradas no livro.
Aqui também tem a informação. Durante esse período, a loja foi o centro da cultura literária e do modernismo na cidade. Escritores e artistas da geração perdida, como Ernest Hemingway, Ezra Pound, F. Scott Fitzgerald, Gertrude Stein, George Antel e Man Ray, passavam muito tempo na loja. James Joyce, que utilizava como escritório, foi o que eu falei também, e apelidou como Stratford-on-Odeon, numa referência à cidade natal do escritor William Shakespeare, Stratford-on-Avon. Seus livros eram considerados de alta qualidade e refletiam o gosto pessoal de Sylvia Beach. A loja e seus frequentadores foram retratados em livros e em filmes. Clientes da livraria podiam comprar ou emprestar livros como Lady Chatterley's Love, de D.H. Lawrence, que havia sido banido de vários locais, inclusive Reino Unido e Estados Unidos. Em 22, a Silva publicou o livro Ulisses, que eu falei aqui, de James Joyce, que também havia sido banido das Ilhas Britânicas dos Estados Unidos. Eu também já falei. Edições posteriores do livro também foram publicadas. Eu tô tentando achar aqui, gente, quem é o dono agora, mas eu não tenho. Durante a dificultação notícia, fugiu da ordem de fechamento, sexta recusa de Silva foi seu último exemplar de Finnegan's Wake para um oficial alemão. Quando a Segunda Guerra terminou, a Ernest Hemingway pessoalmente liberou a livraria, mas ela nunca reabriu. Tem essa questão aqui também, bem mais no final, né, que foi porque ela se recusou a entregar livros. Os nazistas queimavam livros que diziam, que eles falavam que eram. Tinha muito isso, mina que roubava livros, né? Quem é mais jovem conseguiu ver esse filme também. Que é um livro que é uma história que mostra ali como eles costumavam queimar os livros em praça pública e tal, que eles não aprovavam. Então também tem isso aqui na história. Eu vou terminar de ler e já volto. Peraí. Chegou a hora de comentar mais sobre o livro, né? Eu falei muito assim em geral e umas partes que ainda tô lendo, mas que me marcaram muito. Eu não esperava encontrar nessa história aqui tanto amor, né? Uma história de amor por trás da abertura dessa livraria. Uma história forte de amor, de sentimento, de escolhas, né? Enfim, é claro que elas não podiam imaginar o que viria pela frente, uma guerra, mas a paixão dela pela Adriane era muito grande, então movia muitas coisas e tomava muitas decisões em prol desse amor. Não esperava, porque nem sabia dessa história, né? Um segundo ponto é a relação dela com os pais. O pai era missionário da igreja, viajava bastante, mas nem sempre quando ele estava em Paris ele avisava a filha. Ele era contra o relacionamento, né? Ainda que nem sempre deixasse isso muito claro. E a própria mãe dela, ela só é chamada quando a mãe dela pratica um roubo numa loja. Ela vai roubar um broche, sei lá, um lenço, alguma coisa assim. E a mãe dela tá extremamente infeliz porque ela se acha velha, gorda. Naquela época, gente, a gente tinha um peso muito grande da mulher que passou dos 40, né? E aí ela mesma fala sobre Balzac, né? Porque tem aquele livro maravilhoso. Então tem esses momentos. A questão da livraria, não sei, a livraria que eu visitei, não sei exatamente a dela, que eu vou entrar mais a fundo. E eu fiquei chocada, porque, né, pra mim era tudo a mesma coisa. Não era, eu sabia que tinha fechado, mas achei que tinha reaberto no mesmo local, e não é o mesmo local. Ainda que essa que eu visitei também tem essa história, e tem esse nome, mas não é exatamente aqui aconteceu tudo que tá narrado aqui no livro, tá? Que a história da Sylvia é diferente da história do George, que é o cara que, ex-militar e tal, que abriu a livraria que foi a que eu visitei, que tá aberta até hoje. Gente, esse mercado literário sempre foi o ó, hein? Eu tô com uma raiva desse James Joyce, de tudo que ele fez com ela, porque quando ele precisou, ela apoiou, né? E eles tinham uma amizade, e ela era muito grata a ele por tudo que ele trouxe pra ela, né? Porque a publicação do Ulisses, né? Ele escrever ali dentro, então trouxe muitos clientes pra ela. E ela viveu anos de ouro ali com a Adriane, né? Que é a esposa dela. Mas, gente do céu, a mulher depois sofre porque se sente, né? Porque enganada, se sente traída, né, por esse muito amigo que vê uma oportunidade, já que agora já tinha passado o tempo, ele já não era mais o senhor obsceno, aí ele assina e ele vem com um contrato, né, pra se desligar dela totalmente, e ele que no passado dizia que não precisava de contrato, que eles eram amigos. Que criatura era essa, né? Criaturinha ruim, hein? Já não gosto desse Ulisses aí que ele criou. Eu nunca li, gente, mas enfim. Vai acontecer outras coisas tristes também, né? Referentes à mãe dela aqui. E aí também começa a Grande Depressão. Então, as vendas começam a baixar muito, né? As vendas começam a baixar demais, as pessoas não têm mais dinheiro. Um foi mandado embora, outro teve salário reduzido. E aí, agora? Crise, meu amor, crise. Isso aqui brasileiro conhece bem, é terrível. Livrarias fecham. A primeira coisa que é cortada é o quê? É supérfluo, é livro, né? Então,
É triste. Triste, triste. Vamos que vamos pro final. Acabei minha leitura. No Nota da Autora, ela explica muito. E aí vamos spoilers, tá, gente? Aqui, já que foi um vlog contando pra vocês. Realmente, né, aqui a mesma coisa que tem na história, né? Ela explica aqui muito bem o que aconteceu. Não é legal, né? Porque a Adrienne e ela não ficam juntas. A Adrienne atrai numa das viagens dela para os Estados Unidos. Elas chegaram a ficar um pouco juntas depois, antes da morte da Adrienne. Mas nunca se sabe se tem vestígios, né? Vestígios não, provas de que elas realmente voltaram a ter um romance ou se foram somente amigas, já que a Adrienne estava doente. E o oficial nazista que entra na loja e pede um livro e ela não aceita vender, ele diz que vai voltar com os outros oficiais para prendê-la, né? E para fechar a loja e queimar os livros. Ela consegue esconder, tirar o letreiro, esconder todos os livros e posteriormente doá-los. Mas os nazistas a levam para um local que era tipo um campo, não era de concentração, mas era um campo que eles até mentiam que eram esses campos que ficavam os judeus, mas não eram. Era um local onde eles colocavam pessoas que eram contra eles, né? Mas tipo ela, que, enfim, que tinha sido rebelde com eles. E se recusava a voltar para os seus países. Então tinham muitos britânicos e franceses, né? Desculpa, britânicos e americanos, que era o caso dela. Então ela fica ali dentro. A Adrienne tira a própria vida, igual a mãe dela. Então ela tem um trauma muito grande, né? De questões de suicídio e tal. Esse cara que é dono da livraria hoje em dia, ele já faleceu, na verdade. Foi ele que fez criou a livraria que eu visitei, que inclusive a autora visita e fica olhando o Rio Sena e tem uma cafeteria do lado. Não é o local onde é contada toda a história desse livro, tá? É um local onde ele abriu e deu o nome após a morte dela, após 1964, que ela faleceu. Ele era tão fã que ele colocou o nome da filha dele, de Sylvia, que é a dona atual, junto com o marido, que acho que é David, enfim. E eles hoje em dia tomam conta da livraria. A livraria dele, que chamava Le Mistral, se eu não me engano, ela já era uma livraria também que iam muitas personalidades, muitas pessoas famosas, mas não é exatamente a Shakespeare & Company. E ele, além de ter aberto essa, né, existem outras em Nova York, acho que 2 em Nova York, mas tem esse nome, mas não tem nenhum vínculo com a de Paris, que é desses dois, então eles são parisienses mesmo, né, que é o marido e a esposa. Gente, que história. A história de amor delas é muito profunda. Eu acho que, eu vou falar uma coisa, a história de amor dela pela Adrienne é muito profunda. Eu senti um peso maior, assim, dela por ela do que a própria Adrienne, que na verdade está vivendo meio que um luto e aceita o amor da outra por ter perdido a Suzane. Isso aqui foi o meu achismo, tá? Que eu entendi aqui na história. E eu achei fantástico esse livro, gente. Vou recomendar pro resto da vida. Vou deixar o link aqui na caixa de descrição se vocês quiserem comprar. Não esquece de deixar o seu like, que é muito importante. Gente, meu livro marca, meu Deus. Que é muito importante pra mim, tá? Se forem comprar qualquer livro, ou esse livro, ou qualquer produto na Amazon, entra pelos meus links aqui sempre na caixa de descrição, que vocês me ajudam demais. Beijo imenso pro pessoal da Intrínseca que trouxe esse livro pro Brasil, que é interessantíssimo, maravilhoso. Nota 5 estrelas, se eu pudesse dar 20 eu dava. Super interessante. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Bom, eu vou mostrar lá. Esse vídeo vai ser um dos que vão ficar... a minha cabeça para as palavras hoje tá péssima, acho que é o cansaço. Vai ficar agendado para os dias de Bienal, tá? Que eu vou estar totalmente sem internet, praticamente sem internet. E aí eu vou deixar uns videozinhos preparados para vocês com muita leitura e tudo que vocês amam assistir por aqui, tá? Um beijo imenso. Obrigada por acompanhar aqui o canal. Eu vou ficando por aqui. Tchau. Até o próximo vídeo, pessoal.